Olá, pessoal! Eu sou a professora Érica Etienne e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante: atividades de alfabetização. É muito interessante que a gente use uma atividade, mas que o momento que ela esteja sendo proposto, a gente tenha uma intenção para ela. É importante que ao prepararmos uma atividade, eu compreenda o objetivo. Para que aquela atividade vai ser aplicada? E o que é que eu vou provocar no meu aluno no momento que ele estiver realizando aquela proposta? E daí a gente consegue provocar no aluno a mudança de pensamento. A gente consegue fazer com que o aluno perceba que a maneira que ele estava escrevendo antes tem uma maneira diferente de ser escrita. E assim a gente vai contribuir para que o aluno comece avançando. Percebam nesta atividade que vocês estão vendo aqui do lado, que eu coloquei figuras para que a criança procure a escrita correta da palavra. Porém, eu não coloquei palavras aleatórias, nem coloquei palavras diferentes. Eu coloquei a palavra com possibilidades de escrita que geralmente as crianças que estão em processo de alfabetização costumam utilizar. Então, no início da alfabetização, como é que as crianças começam a escrever? Elas geralmente colocam uma representação gráfica para cada som. Bola, geralmente elas vão colocar o quê? O, A, que é o som que mais a gente percebe, que são os sons das vogais. Então, nessa atividade, eu fiz essa refletir sobre qual delas está escrita corretamente. Então, com essa atividade eu consigo avaliar se a criança está lendo e a gente consegue fazer com que ela entre em conflito. Eu escrevo bola, na hora que eu vou escrever bola, o exemplo aí, eu coloco O-A, mas na hora que eu estou vendo O-A, que eu vou ler, aquela escrita que eu faço não faz sentido, tem outras possibilidades. Então essa é a primeira atividade e a intenção para ela é isso, é provocar a reflexão do aluno, para que ele comece a entrar em conflito. Coloque a maneira que ele escreve com a maneira que ele vai ler. Está certinho? E assim ele começa a avançar no processo de leitura e também na escrita. Quando ele voltar a escrever aquela palavra, ele vai pensar, mas na hora que eu fui ler, ela estava ali escrita daquele jeitinho. Então essa é uma atividade que eu indico bastante, que eu sempre uso com os meus alunos.